A missão brasileira em que participou o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, outros secretários de governo e entidades do agro está no Japão. Hoje estão previstas reuniões com o Ministério da Agricultura e Ministério da Saúde Animal, informou o secretário de Relações Internacionais, Roberto Perossa. Na pauta está a gripe aviária e o desejo do Brasil de que o Japão reverta a suspensão adotada nas compras de carne de frango de Santa Catarina e também do Espírito Santo, estados que registraram a doença em aves de fundo de quintal. O status brasileiro para a gripe aviária segue livre da doença na Organização Mundial de Saúde Animal, pois não há casos em granjas comerciais aqui no nosso país. Ainda assim, o Japão decidiu embargar as compras. Santa Catarina é o segundo maior exportador de carne de frango do Brasil, atrás apenas do Paraná. Já o Japão só perde para a China como o maior destino da nossa proteína de aves. O país também é o principal importador de ovos do Brasil. E só para você ter uma ideia, entre carne de frango e carne suína, o Japão importou 238 mil toneladas de carne, gerando 490 milhões de dólares em receita apenas no primeiro semestre desse ano. Ou seja, o Japão é um cliente muito importante e por isso acerta a Associação Brasileira de Proteína Animal, em conjunto com o Ministério da Agricultura, em viajar até lá para detalhar o processo de biossegurança adotado na indústria e a segurança do alimento aqui produzido. Atualmente o Brasil possui 70 casos de gripe aviária em 7 estados, são eles Espírito Santo, Rio de Janeiro, Paraná, São Paulo, Bahia, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, sendo 68 desses casos em aves silvestres e 2 em aves de subsistência, esses Espírito Santo e Santa Catarina. O vírus ele já circula pelo nosso território. E o pior cenário para o Brasil seria se o Paraná e os estados vizinhos registrassem casos de gripe aviária em granjas comerciais. Foi o que disse o Banco Citi em um relatório. Isso porque a região sul ela responde por 64% da produção de aves do Brasil e 78% das nossas exportações. O Banco Citi aponta que o Japão adotou um tom excessivamente cauteloso com a avicultura brasileira ao decidir embargar a carne sem a confirmação de caso em granjas comerciais. E ainda lembra que lá em 2022, quando os Estados Unidos relataram o primeiro caso comercial em granjas no estado de Indiana, a China, o México e a Coreia do Sul rapidamente restringiram as compras do estado americano. Ou seja, o agro brasileiro está em alerta. Afinal, a doença que causou a morte de milhares de aves no mundo já está no país e acontecimentos futuros em granjas podem ocorrer, ainda que a gente torça muito para que não ocorra. Assim, o risco de restrições adicionais virem dos nossos maiores clientes, caso isso se confirme. Mesmo que de forma regionalizada, os efeitos à cadeia de proteína e grãos podem sim ser significativos.